Salve pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais uma aula aqui no canal da Escolha Educação. Sou o professor Paulo Mendes, professor de Geografia aqui do canal, e vou abordar com vocês nesta aula a Europa, pegando quais aspectos? Os setores econômicos na Europa. Então, agropecuária, indústria e serviços, para fazer um panorama geral. Então, você que me acompanha aqui nesse canal, principalmente nas aulas de Europa, pega aí o seu caderno, e vem comigo. Eu vou abordar contigo, neste processo aqui, algumas características específicas do continente europeu, mas vou abordar a partir do chamado quadro econômico. Então vamos lá, para falar de quadro econômico, a primeira coisa que eu preciso revisar contigo, reforçar contigo, porque é bem importante, são os setores. Então o setor primário, em qualquer lugar do mundo, ele é formado pela agricultura, pela pecuária, pelo extrativismo vegetal e mineral e pela silvicultura, reflorestamento, ok? Eu tenho um setor secundário que ele é formado pelas atividades industriais, então todas as atividades industriais. E nós temos um setor terciário, formado pelo comércio e pelos serviços. E é claro que, integrando todos esses setores da economia, nós temos aí os transportes. Transportes que se inserem num tipo de serviço, mas que fazem um papel fundamental. Então, não foram colocados aqui, mas é importantíssimo de pensarmos. Então, olhando para o espaço europeu, olhando para aquela parte do mundo que tem mais ou menos 10 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, aquela parte do mundo que está localizada basicamente numa zona temperada do globo, e, portanto, continente europeu, eu vou começar aqui pelo setor primário e dar um panorama da agropecuária. Eu peguei esse mapa que ele está abordando, o mapa mundi, a partir da agricultura. Então, vou centrar a análise voltando para dois aspectos, a chamada agricultura tradicional e a chamada agricultura moderna. Não vou destacar nenhum outro tipo de agricultura. Sobre agricultura, sistemas agrícolas de produção, você encontra aqui neste canal uma aula específica do tema, ok? Mas o foco não é esse inicialmente. Então, olhando para o mundo, a chamada agricultura tradicional, ela vai usar técnicas mais tradicionais. O que significa isso? Então, tem baixa mecanização, vai usar mais mão de obra braçal, vai apresentar uma menor produtividade. Então, atenção, produtividade, estou me referindo a uma quantidade de mercadoria produzida por área. Produção, eu estou levando em conta o total. Então, na agricultura tradicional, para ter um grande volume de produção, muitas vezes usa-se o quê? A ideia da chamada agricultura extensiva ou da pecuária extensiva, que acaba sendo feita em grandes áreas. Ela também vai ter uma baixa produtividade por área e normalmente é feita em pequenas e grandes propriedades rurais. Então, os pequenos produtores rurais, por exemplo, no Brasil, a agricultura familiar usa muito essa estratégia aí, ou esse tipo de agricultura, na realidade, pegando pequenas propriedades rurais. E nós temos no Brasil também grandes propriedades que produzem a partir da agricultura tradicional, e aí é a chamada de agricultura extensiva. Por outro lado, nós temos a chamada agricultura moderna. Eu costumo brincar, e aqui é um triplo A. Alta mecanização, alta produtividade e alta tecnologia. Então, este tipo de agricultura vai usar uma mão de obra qualificada, portanto, usa muita mecanização, pouca mão de obra braçal. Altas tecnologias, tudo aquilo que há de mais sofisticado do ponto de vista geral. Enquanto o nível tecnológico é aplicado nesse tipo de agricultura chamado de moderna. E ela pode ser desenvolvida em qualquer tamanho de propriedade rural. Normalmente, ela não é tão aplicada em pequenas propriedades rurais por uma coisa basicamente simples de ser compreendida. A agricultura tradicional, ela envolve altos investimentos em mecanização, em tecnologias, e nem sempre o pequeno produtor ele tem esta quantidade de dinheiro disponível, ok? Então, mas ela pode ser desenvolvida em qualquer tamanho de propriedade rural, tanto na pequena, quanto na média, quanto na grande. Mas qual é o nosso foco? Europa.
Então, se o nosso foco é Europa, vamos às características gerais da agropecuária na Europa. Então, na Europa, nós temos uma agropecuária estruturada em pequenas e médias propriedades rurais, então não é característico no espaço europeu uma grande concentração fundiária. Concentração fundiária é concentração da posse da terra. Então, existem muitos pequenos e médios produtores rurais. Outra coisa, né, característico da agropecuária europeia, predomínio de uma agricultura ou de uma agropecuária moderna. Então, alta produtividade, diversidade de produtos e grande uso tecnológico. Aqui é importante que você se lembre de algo fundamental, né? A Europa está localizada numa porção, né, do território mundial, cuja latitude é uma latitude de clima temperado, indo em direção a um clima frio. Então, né, você não vai encontrar no espaço europeu produtos, né, de climas tropicais ou equatoriais. Por quê? Porque aí a questão climática acaba sendo um limitante à sua produção, ok? Uma outra característica importante, a produção agrícola, ela abastece a chamada agroindústria europeia. São as cadeias produtivas, né? Você tem desde a produção no campo e você já vai ter lá, né, você está produzindo milho e de repente você já está produzindo aqui, né, uma ração específica a partir desse milho. Você está produzindo, por exemplo, né, um grão qualquer, o trigo, e você já está produzindo a farinha de trigo ao mesmo tempo. Tudo bem? Outra coisa, a agropecuária europeia, ela é apoiada por políticas comerciais protecionistas. Então, desde os anos 60, desde a criação do mercado comum europeu, que depois veio a se transformar em em União Europeia, a partir de 92, né, existem políticas comerciais protecionistas e vários subsídios à produção, né, agrícola ou agropecuária na Europa. Então, como é que é feita essa política? Normalmente, né, tem um orçamento da União Europeia, e aí, no caso, a Alemanha, como maior economia europeia, é a que mais contribui para isso, e dentro desse orçamento disponível, se financiam os produtores rurais. Então, qual é a estratégia? A estratégia é você ter, né, condições adequadas para que esses produtores possam permanecer no campo. Lembrando que normalmente são pequenos e médios produtores, ok? Então, esta questão é importantíssima, que há uma política, né, agrícola comum, e esta política é uma política protecionista. E aí, vamos lembrar, se tem uma política protecionista lá, esse protecionismo ele vai interferir naquilo que é chamado de lógica de livre mercado. Uma outra característica é que, né, o espaço europeu apresenta uma elevada importação de alimentos, né? Aí também é fácil de entender, até porque eu comentei isso agora há pouquinho. Devido às condições climáticas, de clima temperado, né, aqueles produtos tropicais não são produzidos. E aí o continente europeu ou, né, a União Europeia acaba importando grande parte daquilo que precisa. Tudo bem? Sobre as propriedades rurais, olha só, né, tem uma anamorfose aqui, né, que a anamorfose é um tipo de projeção cartográfica, para quem não se lembra, tá? A União Europeia, áreas agrícolas, então veja, ó, eu coloquei para você se lembrar ou saber, 1 hectare corresponde a 10 mil metros quadrados de área, um alqueire a 24 mil metros quadrados, né, de área, então um alqueire corresponde a 2,4 hectares. Veja o tamanho médio, né, tamanho médio das fazendas em hectares por alguns países da Europa. Veja aqui no caso da Alemanha, 16,7 hectares. Né? Se você dividir por 2, né, as fazendas têm em média pouco menos até de que 8 alqueires. No caso da França, 27. Vamos elevar para 30, né? Seria mais ou menos a ideia de 15 alqueires. É muito diferente, por exemplo, da realidade no Brasil, né? Quando a gente fala de fazenda no Brasil, estamos falando de grandes propriedades. No caso lá, né, isso confirma aquilo que foi dito agora há pouco. Tá? Então, grande parte da agropecuária é feita em pequenas e médias propriedades rurais. Beleza? Vamos adiante, ó. Olhando alguns produtos, né? Eu não preciso me preocupar muito com isso, mas para olhar alguns produtos é sempre importante de pensarmos, né, no que está exposto aqui, ó. União Europeia, principais cereais produzidos. Então, o volume total, né, apresentado aqui em 2020 foi de 286,5 milhões de toneladas, né? Então, milho, cevada, centeio, trigo, aveia, né, são os mais comuns.
E a gente tem também aí, assim, no mapa, né, olhando aqui, ó, né, por exemplo, Portugal com uma grande produção de tomate, a França com uma grande produção de uva. Aí, se nós formos pegar nesta parte mais mediterrânea, uma grande produção, né, de oliva, ou seja, azeitonas, né? Aí tem grande produção de milho em algumas áreas, trigo em outras, né? Leite e seus derivados em várias outras partes. Mas é só para ter uma noção, né? Não creio que você vá ter que responder algumas questões diretamente relacionadas à localização, né, da produção, mas fica a dica, ok? Pensando de maneira, né, a associar latitudes e relevos com a produção. Então, ó, vamos lembrar alguma coisa básica. Na Europa, predominam as áreas de terrenos mais baixos, né, de baixas altitudes, ou seja, planícies e, ao longo delas, né, nós vamos ter alguns planaltos, mas o predomínio de planícies. Temos terras mais altas ou maiores altitudes aqui no norte da Europa e aqui, né, no sul da Europa. São processos distintos, geológicos, mas não é este o objetivo. Temos na Europa um clima predominante que é um clima tropical, salvo nas altas latitudes, onde nós vamos ter climas, né, frio e polar. Então, olhando do ponto de vista da produção, olha só, nesta parte, né, já basicamente na região polar, a gente tem o quê? A tundra, então não vai ter nenhum tipo de agricultura. Depois, na área de clima frio, temos a produção de madeira, né, que vai ser a grande responsável pela produção de celulose e papel. Então, na floresta boreal ou taiga ou floresta de coníferas. Depois nós vamos ter o quê? A produção de grãos. Então, trigo, cevada, centeio, aveia, girassol, batata, né? Por que está mudando aqui? Tem os dois itens. Porque aí a gente tem que pensar o seguinte, né? Quanto mais ao norte da Europa, aí a produção desses elementos vai se dar quando? No verão, né? Então, quanto mais para o sul, você consegue produzir também esses elementos todos no período de inverno. E aqui, né, na faixa mediterrânea, né, que nós vamos encontrar, né, uva, oliveiras, né, e as frutas cítricas, além de uma grande produção de ovinos, né, ou seja, de ovelhas. Eu botei de novo aqui, ó, tá, para você poder comparar agora agricultura e pecuária, pegando uma síntese por latitudes, né? Então, veja, ó, aqui eu tenho a, né, policultura da região do Mediterrâneo. Depois nós vamos ter agricultura e pecuária comercial, mecanizada, que vai pegar um grande trecho, né? Aí nós vamos ter numa outra parte uma pecuária intensiva, intensiva de alta tecnologia, né? Altos usos aí de tudo aquilo que é de mais sofisticado do ponto de vista tecnológico. Simplificando, fechando essa parte, né? Para lembrar o quê? Que na Europa nós temos uma agropecuária bem desenvolvida. E aí eu coloquei aqui, né, esse materialzinho que não é meu foco nesse instante, mas só para chamar a atenção. Nós sabemos que a agricultura surgiu na Ásia, né, surge na região da Mesopotâmia, surge ali entre os rios Tigre e Eufrates, embora tenham outros registros indicando presença disso também na China, até mesmo no continente americano. Mas tem vários, né, produtos aqui, ó, vários itens de alimentos que surgiram nesta região, né, da Europa, tanto no sudeste da Europa quanto no norte aqui da Europa. Não vou destacar isso porque não é meu objetivo, mas é só para você ter essa dimensão. É um estudo que foi publicado, né, pela BBC, que é uma rede de comunicação do Reino Unido e que vale a pena dar uma olhadinha quando você tiver um tempo, tá certo? Vamos adiante? Bom, eu falei que na Europa tem uma política protecionista, tem uma política agrícola comum e tem protecionismo. O protecionismo, ele é ruim para o chamado livre mercado, ou para o chamado comércio mundial. Então, para tentar resolver, né, ou diminuir o protecionismo no mundo, desde os anos 90, os países criaram a chamada Organização Mundial do Comércio. Um pouco antes, né, disso, ela já existe, essa ideia já existe desde o pós-fim da Segunda Guerra Mundial, onde foi criada uma organização chamada GATT, Acordo Geral de Tarifas e Comércio. Mas a OMC é da década de 90. Então, a OMC, que é um órgão da ONU, ela tenta fazer o quê? Regulamentar e fiscalizar o comércio e resolver os conflitos comerciais, ok? Então, se um país se sente
prejudicado pela política adotada pelo outro país no sentido de subsidiar a sua produção agrícola ou agropecuária, por exemplo, ele pode entrar, né, com uma solicitação junto à Organização Mundial do Comércio ou com uma reclamação junto à Organização Mundial do Comércio, e esta organização, por sua vez, após analisar a solicitação, ela pode propor, né, os chamados momentos aí de negociações entre países, que são as chamadas rodadas, né, rodadas de negociações, como, por exemplo, uma que se iniciou lá em 2001, né, muito importante, chamada de rodada Doha, em que os países, basicamente os países mais pobres ou os países subdesenvolvidos, eles reclamam dos países desenvolvidos de suas políticas protecionistas, que fazem com que os produtos dos países subdesenvolvidos, né, tenham maiores dificuldades de ingressar neste mercado dos países desenvolvidos, ok? Dito isso, vamos para o nosso segundo tema da aula, né, o setor secundário. Então, lá no comecinho eu disse a você que iria abordar os setores econômicos. Então, nós já vimos características do setor primário na Europa, com muito destaque para a agropecuária. Tá? Não destaquei outras atividades, até porque não era o foco nesse momento. Aí vamos dar uma olhadinha no setor secundário, que corresponde a quê? As indústrias, ok? Então, quando nós olhamos para a indústria, nós já sabemos que a indústria surge na Europa, né? Então, a partir da Revolução Industrial, né, na Inglaterra, lá no século XIX, lá nós temos o processo artesanal sendo substituído pelo processo industrial. A partir daí, ela vai se espalhando pelo mundo. Não se espalha de maneira uniforme, mas ela vai se tornando presente. Ela, indústria, vai se tornando presente em vários lugares, ok? Então, nesse aspecto, vamos lá. Ó. Tem várias regiões bastante industrializadas no mundo, tá? Mas o nosso foco é a Europa. Quais são as características gerais, né, da indústria na Europa? Então, veja, olha, concentrações industriais na chamada Europa Ocidental. Tem uma grande concentração aqui no Reino Unido, né, no Vale dos Rios Reno e Ruhr, e na Bélgica, Holanda e Luxemburgo, né, no Médio Reno, no norte da Itália, na região de Lyon e de Paris, na França, na região de Barcelona, né, pegando aqui, ó, a parte de Berlim, né, na Alemanha e por aí vai. De toda forma, a ideia é ter um panorama geral. Então, enquanto panorama geral, o que a gente tem? A indústria é diversificada, bem desenvolvida e tem um alto nível de desenvolvimento tecnológico. Portanto, também tem uma mão de obra qualificada. Então, as características, síntese, hein? Isso é muito importante saber, porque facilita muito a vida quando você precisar responder alguma questão, quando você precisar olhar para algum país específico. Então, ó, a maioria das atividades industriais, né, no continente europeu está concentrada, né, na chamada Europa Ocidental. Por quê? Porque durante um período pós-fim da Segunda Guerra Mundial, o mundo esteve dividido entre mundo ocidental e mundo oriental, pensando em mundo ocidental como sendo aquele mundo capitalista e o mundo oriental como sendo aquele mundo socialista. Tá? E no caso europeu, o leste europeu foi todo ele, tá, ordenado, organizado a partir da lógica socialista, com a influência lá da União Soviética, ok? Então, o lado ocidental é aquele que desenvolveu, né, se desenvolveu mais do ponto de vista industrial. Além disso, tá, as indústrias europeias utilizam tecnologias de ponta, portanto, são bem desenvolvidas. Elas geram bons empregos, podem não gerar muitos empregos, até porque, né, o nível de automação é bastante elevado, mas geram bons empregos com bons salários, diga-se de passagem. Apresentam uma grande preocupação ambiental, né? Por quê? Porque com o passar do tempo, principalmente a partir dos anos 90, as políticas ambientais dos países foram sendo implementadas de forma cada vez mais efetiva. E tem-se uma grande preocupação em relação ao aquecimento global e, né, consequentemente, às chamadas mudanças climáticas e seus efeitos. Então, há uma grande preocupação ambiental. E
Olhando para a Europa, tem destaque para alguns setores industriais, como o automobilístico, como o eletrônico, como o químico, como o farmacêutico, né, como moda e como turismo. Aliás, a indústria do turismo é uma das indústrias que eu vou destacar aqui, lá no final desta aula, para falar do setor terciário. Mas vejam só, ó, vamos voltar? Então, quando eu tenho todas essas características, eu também já sei uma coisa importante: produzir na Europa é caro. Ok? Então, várias empresas europeias, a partir dos anos 90, migraram para outros lugares do mundo, inclusive para a China, né, buscando redução do seu custo produtivo, e depois, né, do fim da chamada Guerra Fria, muitas delas foram para o leste europeu, para também buscar melhores condições aí em termos de custo produtivo menor para a produção. Mas essas são as características principais, ó. Estão concentradas, tecnologia de ponta, geram bons empregos, né, tem preocupação ambiental e tem vários setores que se desenvolveram. Mas e aí? Né, se lá no começo eu destaquei aqui a agropecuária falando de tradicional e moderna, vamos fazer a mesma coisa para a indústria? Então eu tenho uma indústria, né, que é chamada de tradicional, que é aquela que emprega grande quantidade de mão de obra e, né, não tem uma tecnologia muito avançada. Exemplos desse tipo de indústria: a indústria metalúrgica e a indústria têxtil. Por outro lado, eu tenho uma indústria que é chamada de moderna, né, de alta tecnologia, ou chamada de capital intensivo. Então, esta indústria, ela utiliza um número muito pequeno de trabalhadores, ela é altamente automatizada, né, com, né, mão de obra especializada e uso de tecnologias avançadas. Exemplos desse tipo de indústria: a indústria eletrônica fina, né, aquela indústria que produz chips para computadores, a indústria química, que vai trabalhar lá para produzir, entre outras coisas, muitos medicamentos, a indústria mecânica fina, que é chamada de equipamentos de precisão. Então, né, no contexto europeu, eu vou ter muito mais a presença de uma indústria moderna, ok? Mas vamos dar uma olhadinha para alguns países? Olha, não é esse o objetivo também. Você não precisa se preocupar muito com estas características. Normalmente, quando os exercícios aparecem relacionados a indústrias, né, eles acabam trazendo muito mais um cenário geral. Então, no Reino Unido, um dos fatores que contribuiu para o desenvolvimento industrial do Reino Unido, além da disponibilidade de capital, foi o fato de que o país tinha recurso mineral, né? Então tinha carvão, tinha petróleo e tinha gás. E veja que a indústria acabou ela acabou sendo colocada em vários pontos do território. Isso contribui muito para o desenvolvimento mais uniforme das áreas. Então, setores com destaques no Reino Unido: siderúrgico, o naval, né, navegação, o automobilístico, o aeronáutico e o eletrônico. Não preciso destacar aqui as áreas, mas tem, né, os nomes: olha, Liverpool, Manchester, Londres, Birmingham, né, acabam aparecendo aí como sendo centros industriais importantes. No caso da França, então a França no continente europeu foi o segundo país a se industrializar, então também tem uma indústria altamente sofisticada, desenvolvida, tá? E alguns setores, olha só, siderúrgico. Então, lá no começo, a siderurgia é fundamental. Aí depois vem o metalúrgico, químico, têxtil, alimentício, mecânico, automotivo, aeronáutico. Eu coloquei aqui, ó, tá, 2 mapinhas para mostrar para vocês, para ilustrar a interligação territorial. Então, tem as áreas, né, onde estão concentradas algumas indústrias, mas elas são muito interligadas, o que facilita muito o desenvolvimento da atividade, né, no país. Adiante. A Itália ela distou um pouco do cenário, né, que nós estamos acostumados naquele quesito de observação da Europa. Quando se fala de Europa Ocidental, normalmente nós tratamos, né, muitos de nós entendemos que às vezes temos uma visão, que é aquela visão de que os países são todos bem desenvolvidos, que há uma certa uniformidade de desenvolvimento. Isso não é verdade, né? No caso da Itália, ela confirma bem isso que eu estou dizendo aqui. Então, na Itália, o norte da Itália é um norte industrial, né, onde há uma concentração industrial bastante acentuada. E o sul da Itália é um sul mais agrário,
né? Então, os níveis de desenvolvimento econômico e social, inclusive, eles são diferentes. Então, a escassez de carvão, mineral, de minério de ferro, né, fez com que o processo, né, de desenvolvimento industrial da Itália atrasasse um pouco, tá? Então, ele vai se desenvolver mais a partir da chegada da energia elétrica, tá? E aí, para você que estudou aqui comigo, inclusive, ou com outro professor, né? Vamos lá, tem um rio importantíssimo aqui no norte da Itália, que é o rio Po, né? De onde tem aí grande geração de energia, inclusive. Mas os setores com destaque aí da indústria na Itália, o automobilístico, o têxtil, o naval e o químico. Para fechar, Europa, Alemanha. Então, a Alemanha também é uma grande potência industrial, certo? A Alemanha hoje é a maior economia na Europa. Então, quais setores se destacam na Alemanha? Então, para reafirmar, então, é uma indústria altamente desenvolvida, tem nível tecnológico avançado, tem elevada mecanização e, né, alguns setores se destacam. Siderurgia, né, o siderúrgico e o mecânico, o químico e o petroquímico, o automobilístico e o dos eletrotécnicos, né, que são indústrias aí colocadas em lugares diferentes do território. Eu não preciso nem vou destacar, né, essa questão de características locais ou regionais, mas é importante que todo mundo tenha como referência que o fato aqui, ó, da bacia do rio Reno e Ruhr, né, que é a área de maior desenvolvimento industrial na Europa e aí, né, inclui uma grande parte do território da Alemanha. Tudo bem? Dito isso, né, o que nós vamos observar agora? Ó? Veja só, né, pegando a União Europeia, exportação por grupo de produtos, e aí entre 2010 e 2020. Mas veja só, máquinas e veículos, né, grandes produtos aí que são exportados pela União Europeia. Produtos químicos, comida e bebida, produtos manufaturados, matérias-primas. O que isso significa? Significa que a economia europeia está bastante consolidada nesse aspecto. Então, você tem um setor primário bastante consolidado, um setor secundário também bastante consolidado. Aí falta o quê? Olharmos para o setor terciário. Então, vamos lembrar lá o que é o setor terciário para podermos avançar e fechar essa aula? Setor terciário, então, é formado basicamente pelo comércio e pela prestação de serviços, ok? Então, eu tenho os serviços, eles são produtos não materiais, tudo bem? Então, o que isso significa? Né? Que é aquilo que eu estou fazendo para alguém, ou que uma empresa está fazendo para o outro, e que vai gerar um grande volume econômico ou financeiro e que vai ser fundamental para o desenvolvimento de qualquer país. Então, o setor terciário, ele é marcante nos países de alto grau de desenvolvimento econômico. Por quê? Porque normalmente, né, é neste setor terciário que nós temos, né, o maior nível de geração de riquezas e nós temos também, né, a geração do maior volume aí de empregos direcionados às pessoas e que vão gerar bons salários também. Então, é importante entendermos isso. Aí, quando eu olho para o setor terciário, eu fiz uma escolha, aí uma escolha pessoal minha, ok? Eu resolvi destacar aqui, né, para a gente um tipo de serviço que acabou sendo abordado em muitos lugares como sendo também, né, uma espécie de uma indústria, que é o turismo. E por que eu peguei isso? Né? Porque em todos os lugares do mundo, quando você tem, né, o aumento do turismo, né, isso implica no quê? Na melhoria das condições sociais e econômicas, né? Por quê? Porque você tem uma atividade que vai gerar um grande volume de capital. Tá? Nós temos, para você ter o turismo, tem que ter o avanço dos meios de transporte, principalmente, né, aqueles transportes mais rápidos que têm que se tornar mais baratos. Né? Pega o caso da aviação, por exemplo. Quando você tem o turismo se estabelecendo, ele tem que ter, né, aquelas pessoas que estão vendendo o produto ou vendendo o serviço. Então, as agências de turismo, né, são fundamentais. A gente tem que ter uma melhoria significativa da infraestrutura. Então, tem que ter hospedagem, tem que ter alimentação, tem que ter lazer, né, nas áreas turísticas, tem que ter segurança, tem que ter comunicação, tem que ter um monte de itens importantes. E
Claro que, né, nos últimos anos tem crescido gigantescamente o chamado turismo de negócios, né? O que é o turismo de negócios? São essas feiras, essas convenções que acabam reunindo, né, diversas empresas de um setor que querem, na realidade, promover aquele setor e que, em função da ocorrência desse tipo de evento, acaba reunindo naquele ponto do território muitas pessoas. Vamos pegar exemplos aqui, né? Brasil, São Paulo, por exemplo, Fórmula 1, né? Tem isso, São Paulo Fashion Week tem isso, né? Essas convenções todas que acabam acontecendo, essas feiras agropecuárias que acabam acontecendo, são exemplos de situações em que você tem aquilo que é chamado de turismo de negócios. E aí quem vem para essa atividade acaba consumindo também outras coisas, né, dentro desse território. E o turismo envolve um engajamento enorme de mídia, de divulgação. Então, pensando neste item é muito importante. E essa é uma indústria que, né, pegando aqui a evolução dela, né, de 2000 até 2019, ela vinha crescendo muito. Em 2020, ela foi gigantescamente afetada pela questão da pandemia, pela questão, né, do fechamento dos territórios aí, e isso teve muitas implicações. Olhando para o turismo, então, o turismo, como é que ele transforma os lugares, né? Por que o turismo ele tem um potencial gigantesco? Vamos olhar lá, ó. Porque ele vai ter que ampliar. Para você ter uma área turística, você vai ter que ampliar a chamada malha urbana. Então, tem que ter melhorias, né, de vias de acesso, transportes, tem que ter preservação de patrimônio, tem que ter melhoria de segurança, e isso é fundamental. Tem que ter um aumento também das atividades. Quando se fala de atividades bancárias, não necessariamente de agências bancárias, né? Mas pensa o seguinte, você vai para uma área de turismo e hoje em dia o pessoal usa muito, né, cartão, ao invés de usar dinheiro em cédulas. Então, se você não tiver uma rede de internet ali que permita o cidadão usar sua maquininha, pagar com o seu cartão, isso vai dificultar muito. Então, essas atividades bancárias, elas têm que crescer também. Hospedagem, hotelaria, alimentação, transportes, olha, modificações significativas, né, que esse tipo de serviço vai proporcionar ao lugar. A ampliação da oferta de empregos, então, né, você pode ter uma formação ali de guias locais que vão, obviamente, né, utilizarem os seus conhecimentos e também ter uma formação específica para poderem atender os turistas e para poderem ajudar cada vez mais a trazer mais pessoas para este lugar. E, por fim, né, crescimento de atividades culturais e de lazer e ampliação de atividades varejistas. Então, né, aquelas vendinhas, aquele comércio local que vai ser muito ampliado com essa atividade, né, do turismo. Dito isto, gente, olhando de novo, então, vamos voltar para a Europa, né? A Europa, enquanto continente, é uma das áreas com, né, maior incidência de turistas, ou seja, com maior, né, número de chegadas de turistas. Também é um lugar onde, né, tem muitos turistas europeus que saem de lá e vão para outros lugares do mundo. Mas se nós observarmos aqui, ó, a Europa é o que está em verde, né? Então, chegadas internacionais de turistas por regiões, né? E nós observamos que, assim, a Europa, tá, é um número muito significativo, o que significa que a indústria do turismo, ou a atividade do turismo no espaço europeu é muito desenvolvida, tá certo? Receitas turísticas internacionais por região. Quando nós pegamos aqui, ó, do ponto de vista geral, né, pensando em Europa Central e Oriental, Europa Norte, né, da Europa, Europa Ocidental, e aí pegando 2019. Nós vamos pensar o seguinte, o que isso mostra? Como é um volume que está dizendo aqui, ó, receitas turísticas em bilhões de dólares, o turismo gera um volume gigantesco de dinheiro, né, para o continente europeu, e eles sabem muito bem aproveitar isso, e eles promovem muito bem esse setor, tá certo? Então, fechando aqui, né, a atividade desta aula, aí vamos falar um pouquinho, ó, só para mostrar, para ilustrar, né, o chamado PIB. Então vamos retomar, o que é PIB? Produto Interno Bruto é a sigla, tá? Mas PIB corresponde à soma das riquezas produzidas num país durante o período de um ano. E o PIB, ele pode ser observado, a exemplo do que está aqui, são dados de 2017, mas perfeitamente confiáveis no que diz respeito àquilo que se propõe.
Então, o PIB por setor da economia. Então, quando eu olho o Reino Unido, veja, ó, os serviços respondem por 80% do PIB do Reino Unido, enquanto a indústria por 19% e a agricultura por 0,6%. Isso significa que a agricultura e a indústria são fracas? Não, mas são, né, principalmente no caso da agricultura, uma atividade que produz elementos que são mais baratos do que os dos serviços. Olhando para a Alemanha, 69%, tá, do PIB alemão vem dos serviços, a indústria correspondendo a 30% e a agricultura a 0,6% também. A França, 78%, 19%, 1,6%. Itália, 73%, 24% e 2,1%. Né? Lembrando aquela história da Itália com relação ao sul da Itália, né, de ser um sul, né, um tanto diferente das características do norte da Itália no que diz respeito ao desenvolvimento econômico. E no caso da Rússia, olha só, né, a Rússia que nem foi citada aqui por uma coisa específica. Né, tem uma parte do território russo na Europa, mas a maior parte do território russo na Ásia. Né? Serviços, 62,3%, indústria, 32% e agricultura, 4,7%. Então, olhando o continente europeu a partir, né, dos setores econômicos, nós percebemos o quê? Que, de maneira geral, os 3 setores econômicos são bem desenvolvidos, são consolidados, usam alta tecnologia, né, e isto tudo fez deste lugar ou destes países bastante desenvolvidos no contexto mundial, ok? Então, eu encerro por aqui esta aula, espero que ela tenha contribuído aí para você que está eventualmente, né, se preparando para alguma prova, para você que estava muito afim de estar revisando alguns itens, e eu não pedi em nenhum momento aqui da aula, mas vou fazer esse comentário agora. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, porque você nos ajuda a chegarmos a mais pessoas, ok? Muito obrigado, bons estudos, e nos veremos em breve com uma outra aula aqui de Geografia no canal da Escolha Educação. Até mais.